Olá, queridas, graça e paz. Aqui é a pastora Evelyn e nós vamos hoje finalizar, para a glória de Deus, o estudo do Evangelho de João. Estamos aí no último capítulo, capítulo de número 21. Eu espero que você tenha sido abençoada através desse estudo. Tenho certeza que Deus ministrou, o Espírito Santo ministrou o seu coração através desse estudo. Os teus olhos espirituais, de alguma forma, estão se abrindo, estão conseguindo enxergar um pouco além do natural. Amém? Vamos orar para começarmos então? Pai, eu te louvo, te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada pela vida dessa mulher. Obrigada, Deus, porque ela foi uma guerreira, uma vencedora. Tenho certeza que muitos desafios ela deve ter enfrentado. Em muitos momentos, talvez ela pensou em parar, em desistir, ou quem sabe realmente ela parou, mas o teu Espírito a impulsionou a continuar, a retomar o estudo, porque é um propósito do seu coração. E eu te agradeço, Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez até o dia de hoje, até este estudo, até o último capítulo. Sei que ainda vai falar muito ao nosso coração através do desenvolvimento desse último capítulo. Que o Senhor abençoe este momento, abençoe o lar dessa mulher agora, a família dela. Abençoe a mente, ó Deus, o espírito, o coração dela, para que ela esteja sensível à tua voz. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bom, então aqui nós vamos falar aqui no início logo do capítulo 21 sobre a pesca maravilhosa, que é muito conhecido. Você com certeza já ouviu diversas mensagens, pregações sobre esse texto. E a restauração de Pedro, que também é um fato marcante da história do povo, um fato marcante do ministério de Jesus e na vida de Pedro, que foi um grande homem usado pelo Espírito Santo. Amém? Então vamos começar aqui já no capítulo, no versículo 1 e 2, ali onde Jesus vai novamente aparecer os discípulos, mas perceba que dessa vez eram 7, não 2 ou 3 como de costume. Aqui estavam 7 discípulos, provavelmente era um grupo mais, que tinham mais afinidade, talvez pela amizade ou pela procedência da Galileia, eram todos da Galileia e pescadores. Então, aquele grupo, às vezes, que a gente sempre tem mais próximo. O fato é de que eles estavam juntos. E o grupo dos 12, ele começava a se subdividir sem a presença física de Jesus todos os dias. Simão, Pedro e Tomé, os 2 discípulos que tiveram suas fraquezas expostas, Pedro por conta de ter negado, Tomé por não ter crido, eles são mencionados primeiro. Então, Tomé aqui já havia sido resgatado por Jesus no final do capítulo de ontem, do estudo de ontem. Jesus ali já tinha resgatado Tomé e agora ia chegar a vez do líder Pedro. Aqui no versículo 3 você vê ali uma atitude que Pedro teve, que ele fala que ele vai pescar. E os outros dizem que vão com ele. Então, assim, o plano dos discípulos de irem pescar não significa que eles estavam abandonando a sua dedicação a Jesus e a sua vocação para pregar o Evangelho. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas eles ainda não tinham recebido a ordem de esperar em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre eles com grande poder. Você lembra? Assim como está lá em Atos capítulo 1. Jesus vai dizer ali, antes realmente de ele ser assunto aos céus, é uma das últimas aparições de Jesus para os discípulos. Ele vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Está lá em Atos capítulo 1. Então, Pedro, ele era muito agitado e ele não suportava ficar inativo, ele não suportava ficar sem fazer nada. E pescar era uma necessidade, porque esses homens, eles ainda precisavam ganhar o sustento, eles viviam disso, eles eram pescadores, era a profissão deles, e eles precisavam aí sustentar a família deles. Então, enquanto aparentemente nada acontecia, Jesus
ficava, aparecia e sumia, aparecia e sumia, ele resolveu então ir pescar. Ali no versículo 5 é interessante que Jesus ali aparece e fala com eles, né, de pé na praia. Jesus falou, mas ele não foi reconhecido. Você vê que ele pergunta se eles tinham alguma coisa para comer, eles falam não. Eles respondem normal, como se estivesse respondendo a uma pessoa qualquer. E essa expressão filhos indica ali uma preocupação paternal por parte de Jesus com eles, tá ok? Nesse momento eles já tinham passado a noite ali pescando e nada tinha acontecido. Esse momento em que eles encontram com Jesus na praia. Já estava amanhecendo o dia, como diz aqui no versículo 4. E aí lá no versículo 6, Jesus dá a ordem, né? Lança a rede do lado direito do barco e tal. Então é interessante nós observarmos o seguinte, a posição do barco permaneceu a mesma. O equipamento de pesca foi o mesmo. Os homens que estavam no barco pescando eram os mesmos, com a mesma habilidade, todos profissionais, todos sabiam exatamente como pescar, mas agora suas redes vazias se encheram, tudo por causa da palavra de Jesus. Você pode entender isso? Nada mudou fisicamente, mas por causa da palavra que Jesus liberou na vida deles, as redes se encheram, a provisão chegou, a necessidade deles foi suprida, eles precisavam daqueles peixes para alimentar sua família, para vender, para se sustentarem, por causa da palavra que Jesus liberou sobre eles. Então, é essencial nós recebermos orientação do Senhor em todo o nosso trabalho. Nós precisamos entender que sem a presença de Jesus e a mão orientadora dele, aquilo que nós fazemos pode se tornar um fracasso total e um esforço inútil, porque eles já tinham passado a noite pescando, eles sabiam o que fazer, eles sabiam em qual região havia mais peixes, eles faziam isso a vida inteira, desde sempre. E por mais que eles eram exímios pescadores profissionais, a habilidade deles não ajudou nesse momento. Tornou-se um esforço inútil. Eles precisaram de quê? De uma palavra de Jesus. Talvez o que você precisa na sua vida para que haja uma mudança, uma palavra de Jesus. E a boa notícia é, Ele está aí com você. E se você estiver com os seus olhos espirituais abertos, seus ouvidos espirituais abertos, Ele vai falar contigo e vai te dar a orientação que você precisa para que a sua vida seja abençoada. Você crê? Aí no versículo 7, depois que eles fazem, né, o que Jesus disse e as redes voltam cheias, o texto vai dizer que o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, ele reconhece, ele diz para Pedro, é o Senhor. Então, o milagre que Jesus operou ali naquele momento despertou rapidamente a percepção de João, de que aquele estranho, aparentemente estranho até então, pois eles ainda não tinham reconhecido, deveria ser Jesus. Então, a mesma amizade íntima que o levou a ficar mais próximo de Jesus durante o seu sofrimento e até a cruz, agora estava ajudando ele a abrir os olhos e reconhecer o seu amigo. Olha que coisa linda! Nesse caso, precisou que o milagre acontecesse, né, para que os olhos deles fossem abertos. Então, quanto a Pedro ter vestido a capa, como diz o versículo, né, capa ou túnica, foi apenas porque seria impróprio saudar o Senhor sem estar devidamente vestido, porque provavelmente Pedro ali estava sem camisa, ele provavelmente estava só com a calça, né, ou a bermuda, pois ele estava pescando, e ele tinha tirado a capa. Então, foi apenas para não se tornar algo impróprio ele saudar Jesus sem estar devidamente vestido, tá bom? É só um detalhe, mas que é interessante nós estarmos atentos a esses detalhes. Vamos lá para o versículo 15, nós vamos aqui falar da restauração de Pedro. Então, nós vamos chegar a esse versículo também muito conhecido, onde ali Jesus pergunta se Pedro, 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Né?
Então eu acredito que, sem dúvida, a pergunta mais importante que Pedro já teve que responder foi se ele tinha esse amor verdadeiro pelo seu Senhor. E aqui o amor traduz duas palavras diferentes no grego. Não sei se você se lembra, alguns capítulos atrás eu disse algo sobre como as palavras no grego e no hebraico, elas têm uma única palavra, tem vários significados. Lembra? Eu ainda disse, o nosso português é um pouco pobre em termos de vocabulário, porque uma palavra, ela significa só aquilo ali. E o amor aqui é um exemplo disso. Então, ela tem dois diferentes significados. A mesma palavra amor, ela pode ser traduzida primeiro como agapau, o amor agapau. Esse amor agapau significa o amor inteligente com propósito, ok? É um amor diferente, um amor inteligente com propósito, sobretudo da mente e da vontade. O outro significado de amor é o amor filéu, que envolve a afeição calorosa e natural das emoções. Então, é um amor mais pessoal e afetivo. Então, Jesus, primeiro ele pergunta se Pedro ama agapau. O primeiro nível de amor que Jesus pergunta, Jesus vai baixando o nível até chegar no nível de amor de Pedro. Isso aqui é muito profundo. Pedro amava Jesus ali no agapau, o amor agapau, que era aquele amor com propósito, porque ele tinha aquele chamado, porque Jesus o havia escolhido, vamos dizer que ele trabalhava para Jesus. Mas Jesus queria chegar no amor filéu, que é aquele amor pessoal, aquele amor afetivo, como João tinha por ele. Jesus ali estava querendo chegar nesse nível de amor com Pedro, por isso que ele insiste em perguntar se Pedro amava, Cada vez que Jesus pergunta se Pedro amava, ele estava descendo um nível até chegar no nível de amor de Pedro. Então, esse amor aqui, ele é o agapau e o amor filéu, que envolve aí esse amor mais pessoal e afetivo. Aí então Jesus ele vai deixar claro para a gente, empregando essas duas palavras, ele vai indicar que o amor de Pedro ele não deve ser somente aquele de vontade. Hoje eu quero amar, amanhã eu não quero. Hoje eu quero fazer, amanhã eu não quero, que é o amor agapau, ok? Talvez você vai ficar um pouquinho perdida, mas ouve novamente que você vai entender. Vai lendo aqui e ouvindo que você vai entender. E aí Jesus indica exatamente isso, que o amor de Pedro, ele não pode ser baseado só na vontade, ele tem que ser o quê? De coração, ou seja, independente do momento e da circunstância, porque você se lembra que Pedro negou ele num momento complicado. Então, o amor filéu, o amor verdadeiro ali, pessoal, afetivo, ele brota tanto da determinação quanto do afeto pessoal. A pergunta que Jesus dirigiu a Pedro é a que ele dirige a todos nós, né? Se coloca no lugar de Pedro. Todos nós devemos ter um amor e devoção pessoal e de coração a Jesus. Todos nós temos que ter esse amor filéu por Jesus, não esse amor agapau, esse amor que é baseado apenas na nossa vontade, mas é esse amor de uma devoção pessoal, é algo mais profundo, é algo mais intenso, algo mais verdadeiro. É esse nível de amor que Jesus estava perguntando se Pedro tinha por ele. E, sem dúvida, é o que ele pergunta para nós todos os dias. Qual nível de amor você está por Jesus? Aí aqui no versículo 16, já a última vez que Jesus pergunta, então Pedro ali fala, Senhor, o Senhor sabe que sim. Então ali Jesus ele pede o quê? Para Pedro cuidar da igreja dele. Nós vimos lá na cruz que Jesus pede para João cuidar da mãe. E aqui ele está pedindo para João cuidar da igreja. É interessante que isso abre os nossos olhos e nós vemos que todos nós, cada uma de nós tem um papel no reino. Ele pediu para João cuidar da mãe, mas ele está pedindo para Pedro cuidar da igreja. Imagina se ele vira para João e fala, João, cuide da minha mãe.
E João fala assim, não, Jesus, eu quero cuidar da sua igreja. Ou agora ele fala, Pedro, vai, cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, cuida da igreja. Aí Pedro fala assim, não quero cuidar da sua igreja não, Jesus, eu quero cuidar da sua mãe, eu quero cuidar de outra coisa. Não, mas precisamos aceitar o nosso chamado dentro daquilo que Jesus, dentro daquilo que o Senhor nos propõe, porque Ele sabe onde nós vamos dar fruto, amém? Então isso é muito importante que você entenda. Todos nós temos um papel no reino. João, ele pede para cuidar da sua mãe, e agora ele pede para Pedro cuidar da igreja. E essa descrição que Jesus faz dos cristãos como cordeiros, porque essa ovelha apacenta minhas ovelhas, está falando dos cristãos, é uma alusão que Jesus está fazendo, uma comparação dos cristãos com os cordeiros e as ovelhas. E isso vai subentender três coisas. Primeiro, pensando na ovelha, a ovelha ela precisa de quê? De cuidado de um pastor. Então nós precisamos de cuidados pastorais contínuos, certo? Segunda coisa, as ovelhas precisam se alimentar constantemente. Você vê que o pastor anda com ela para lá e para cá em busca de novos pastos, de pastos verdejantes. E, trazendo para a nossa vida, nós percebemos que nós também precisamos nos alimentar constantemente, mas do que? Da palavra. A palavra é o nosso alimento, é o pão vivo que desceu do céu. E terceiro, as ovelhas tendem o quê? A se desgarrar para o perigo. A ovelha vive se metendo em encrenca e o pastor tem que ir atrás dela buscá-la de volta. Então, com a gente não é diferente. Então, nós entendemos que nós precisamos o quê? De orientação, proteção e correção repetidamente. Repetidamente, não é só uma vez. Nós precisamos repetidamente, quantas vezes forem necessárias, dessas orientações, proteções e correções que vêm do nosso pastor, que é Jesus. Aí, aqui no versículo 19, para a gente fechar, depois de todo esse diálogo que Jesus tem com Pedro, e aí ele revela o nível de amor que Pedro tinha por ele, e aí libera, né? Pede que ele cuide da sua igreja, cuide das ovelhas, apacente o rebanho. Aí no versículo 19, ele vai dizer, versículo 18, né? 18 e 19. É interessante porque nós percebemos o quê? O mesmo convite que ele havia feito 3 anos antes, Jesus faz novamente para Pedro. Então, Pedro ali ele recebe a graça de um segundo chamado. Acontece uma renovação de convite. Foi com muito aprendizado, né? Entre uma e outra oportunidade. Pedro aprendeu muitas coisas, ele amadureceu. Era um homem muito impetuoso, um homem que não pensava muito para agia assim no calor das emoções. Então Jesus ele tratou muito com o coração de Pedro, transformou o coração dele, deu uma outra oportunidade. E nesses 3 anos nós podemos constatar que Jesus levou Pedro, esses 3 anos, né, de ministério de Jesus, na qual Pedro andou com ele desde o seu chamado lá no início do capítulo, quando Jesus chama os discípulos. Eles ficaram 3 anos com Jesus. Então a gente percebe, a gente consegue constatar que Jesus levou Pedro aqui ao amadurecimento, ao contato com a sua covardia ali por ter negado ele 3 vezes, e a experiência da graça e a experiência e a esperança da ressurreição. Então Jesus ele mostra coisas maravilhosas para Pedro. Pedro tem uma oportunidade incrível de experimentar coisas maravilhosas que poucos tiveram. E através da mudança da sua vida, Pedro deixa bastante claro para nós que tudo é possível, né? Tudo é possível para o Senhor. Se Jesus transformou a vida de Pedro, o que ele não pode fazer na nossa vida? Mas é claro que nós precisamos estar com o nosso coração aberto. Jesus ele chama um homem simples, pescador, e depois de ter sido ali negado, ele dá uma outra oportunidade, porque Jesus é esse tipo de pessoa que dá a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, ele dá quantas oportunidades nós precisamos, porque ele conhece o nosso coração, ele sabe que nós somos fracos, sabe que somos pó,
Então Jesus, ele não quer perder ninguém. E tudo que ele faz é para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, para que nós venhamos amadurecer, assim como Pedro, na nossa fé e possamos aí verdadeiramente ter um amor poderoso e único pelo Senhor. Amém? Queridas, nós finalizamos aí então esse estudo maravilhoso. Preciso dizer que fui muito abençoada. O Senhor falou muito ao meu coração, foram dias intensos. Eu também travei muitas lutas, houve dias muito difíceis para eu conseguir gravar os áudios para vocês, mas a cada dia eu via a mão do Senhor, eu via a aprovação do Senhor e isso me encorajava e me impulsionava a continuar. Cada testemunho, cada vez que vocês compartilhavam, não todas, eu sei que não foram todas, mas não porque talvez, porque não, né? Tem gente que é mais fechadinha, mais acanhada, mas aquelas que compartilharam comigo as experiências me edificou demais, falou muito ao meu coração. O desejo do meu coração é que você seja tremendamente abençoada na sua vida espiritual, em todas as áreas da sua vida, que o Senhor possa te abençoar tremendamente e que essas palavras elas não se dissipem com o tempo, elas não se dissipem com o vento, mas que elas fiquem gravadas nas tábuas, na tábua do coração de cada uma de vocês. Amém? Que o Senhor as abençoe poderosamente. Eu libero sobre você uma capacitação do alto para que você rompa em todos os planos e projetos que você tiver e colocar diante do Senhor. Que Deus te abençoe e dessa vez eu digo, até o próximo estudo.